Um bate-papo com os amigos. Amplo espaço interno. Bebidas. Lanches. Adega. Acessórios automotivos. A loja de conveniência mais completa da região. E agora, o Espaço Santo Antônio Gourmet. Posto Santo Antônio, na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358-1744. O Supermercado Posser dá um show de preços baixos. Supermercado Posser, na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Posser. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Posser. Supermercado Posser, você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos seu rancho a domicílio. Na Avenida Presidente Vargas, fone 3358-8025. Na Brasótica, na compra de sua ótica completa, você ganha o segundo par de lentes e mais 20% de desconto na compra da segunda armação. Não fique de fora dessa super promoção. Brasótica, referência em estilo e qualidade. As melhores marcas do mercado você encontra aqui. Quando encontramos grandes desafios, é que descobrimos nossa força para evoluir. E, neste momento, é importante fazer o que é essencial para seu futuro: investir. Mais do que nunca, é preciso estar junto a quem te dá segurança para planejar e realizar. Invista com a Cressol. Faça como milhares de brasileiros que cooperam unidos para alcançar seus objetivos. Cressol, compromisso com quem coopera. Olá, uma excelente quinta-feira para você. O Boa Noite Cidade está no ar. Confira as manchetes de hoje. Não há um número preciso ainda de demissões no comércio. Câmara não aprovando recursos do pré-sal para Presidente Vargas serão usados para recursos livres. Poço artesiano, vazão de água ficou aquém do esperado. Seguros de vida e a pandemia, o que mudou? 23 de abril, Dia dos Escoteiros. O segmento de comentário, hoje com William Garcês, também as atualizações no plantão Covid-19 da Lagoa TV e as informações da área da segurança pública. Tudo isso a partir de agora. Presidente do Sind Lojas Regional de Lagoa Vermelha, Reinaldo Girardi, em uma entrevista falou sobre o cenário atual em razão da pandemia do coronavírus. Ele informou não ter um número preciso ainda com referência às demissões no setor do comércio em Lagoa Vermelha. Exatamente, Ademar. Nós sabemos que o formato que chegou a informação para nós, para toda a humanidade, né, pela facilidade da comunicação globalizada hoje, e nós falávamos antes com relação à facilidade da informação de chegar. Então pode ser que em outro momento mundial, e houve também grandes epidemias, e que elas não foram elas acabaram não se disseminando tanto no sentido da informação, e as pessoas continuaram trabalhando. Também, além de nós termos essa facilidade da informação chegar rápida, nós temos a facilidade do contato de chegar rápido, porque hoje qualquer uma pessoa viajava, né, até antes. Hoje você comprava um pacote para os Estados Unidos, para qualquer lugar do mundo, com fácil acesso
até pelo parcelamento, até pelos valores, pelas promoções, o que fazia com que a humanidade circulasse mais fácil pelo nosso planeta Terra. Exato. Então, hoje, isso tende o quê? A criar um pânico, porque esse contato da humanidade com outras partes do mundo, ela se tornou bem mais fácil. E acabou que se espalhou essas informações. Mas, Ademar, nós tivemos aí o fechamento do nosso comércio, tivemos o fechamento das nossas indústrias, e nós... claro que isso é importante para você ter uma ideia ou estar mais preparado para o que está vindo. Não é que seja possível a gente ter uma definição, não é assim que nós temos que fazer para que esteja certo, porque num primeiro momento nós recebíamos a informação de que não precisava usar máscara, daqui a pouco é importante usar máscara, daqui a pouco tem que usar máscara, e é possível que amanhã ou depois seja obrigatório, né? Provas científicas tem ainda, pouco se tem, mas essas informações são importantes, e eu acredito que o uso da máscara, ela vem ajudar muito, com certeza, porque quando você está protegido das vias respiratórias e da boca, você acaba tendo a possibilidade de diminuir se você estiver contaminado ou se contaminar, então isso é importante. Nós temos também diferenças climáticas que sempre eu me questionei. Aqui, Ademar, eu quero deixar bem claro que eu sou um empresário, eu não entendo nada de saúde, absolutamente nada. Mas eu sempre agi durante a minha vida muito pautado em cima da razão e não da emoção. Não que não seja importante nós balancearmos entre o coração e a nossa cabeça qualquer decisão que nós formos tomarmos. Porque se nós tomamos com a razão, nós esquecemos do lado emocional, esquecemos mais das pessoas, esquecemos de quem está próximo de nós e às vezes somos inconsequentes. E se nós tomamos as decisões somente com a razão, com a emoção, também nós vamos tomar decisões com o nosso coração, e pode ser também que nós estejamos errados no sentido, às vezes, de nós sermos mais empreendedores, de nós corrermos um risco maior e assim por diante. Então, com base nisso, quando começou a pandemia, eu comecei a olhar para alguns cenários mundiais, sabendo que nós, há um mês atrás, mais de um mês atrás, nós estávamos em temperaturas de 25, 30 graus. E esse vírus, segundo informações, o maior desenvolvimento dele é de que ele se desenvolve entre 5 e 10 graus. E nós, numa temperatura pegando fogo, aí nós todo mundo dentro de casa, todo mundo com as empresas fechadas. E, mais uma vez eu digo, acredito que esse passo foi muito por não entender muito do vírus, não saber, as grandes autoridades não saber como atacar ele, e para se preparar, até no sentido de máscaras, de respiradores, de UTI nesse sentido. Mas aí nós também sabendo que uma certa classe aí não corre risco nenhum. O risco pode ser que morra uma pessoa lá, seja contaminada e não consiga se recuperar, quando ela tem outras doenças, né, pré-estabelecidas já. O índice de pessoas que não tinham nenhuma doença antes é muito pequeno na morte em pessoas abaixo de 60 anos. Tem casos de pessoas com 20 e poucos, 30 anos que morreram, mas pode ser pessoas que já não tinham um problema, digamos, respiratório, mas que nunca se manifestou, nunca precisaram ir num médico e confirmar isso, mas que acabou se manifestando junto com a contaminação no Covid. Então, eu sempre fui favorável à abertura do comércio parcial. Ele não precisa abrir 100%, de porta escancarada, entra todo mundo, não se cuida, não faz higienização, não. Eu sempre fui favorável, desde o princípio. Aquele primeiro momento que nós fechamos aqui, eu também fui muito favorável que se fechasse. Por quê? Porque nós precisávamos se situar. Aí, quando venceu esse primeiro momento, a ideia é que se abrisse parcialmente, mas aí veio uma determinação do Estado que os prefeitos não puderam fazer nada. E aí acabamos ficando aí um período muito maior fechado, e o que foi bastante problemático no sentido de quem tem compromissos financeiros, porque não Ademar, nós não podemos olhar para uma empresa, para uma loja, para um estabelecimento, para uma fábrica, para o dinheiro. Ela está gerando emprego, gente. Então, às vezes, se eu gero lá no meu negócio 10, 15, 20 empregos, e eu olho para o cenário, quantas pessoas estão sendo beneficiadas
com esse salário, com esses rendimentos que esse colaborador está recebendo. É possível que daqui a pouco a esposa não esteja trabalhando, um familiar não está trabalhando, ele está ajudando, e assim por diante. Então, nós não é questão... Por que hoje a moeda circula? Porque existe trabalho. A partir do momento que não existe trabalho, nós vamos viver de migalhas que um governo estadual, um governo federal venha a distribuir entre a população. Isso não é digno. Nós temos que ter a dignidade de nós podermos gerarmos a nossa própria renda. Isso é digno. Surgiu uma polêmica acerca da aplicação dos recursos do pré-sal em Lagoa Vermelha. Executivo Municipal quer aplicar nas obras da Presidente Vargas. E os vereadores da oposição sugerem que vá para a área da saúde em razão da pandemia. O prefeito Gustavo Bonotto se manifestou sobre o assunto. Agora, prefeito, se a Câmara não aprovar o projeto dos recursos do pré-sal para a aplicação na Avenida Presidente Vargas, como é que ficaria a situação? A obra sofreria um impacto? Não, Ademar, não. Porque o município, de certa forma, ele tem que honrar esse compromisso. De qualquer forma, existe a provisão orçamentária já desde a execução da LOA deste ano, que é outubro, por assim dizer. A obra não sofreria a solução de continuidade? Não tem essa questão, mas de certa forma dá um alívio no sentido de que você tem mais tempo para construir. O que é o orçamento? É uma previsão de receita. E neste momento específico, Ademar, nós não temos essa condição de previsibilidade, né? Com certeza não será executado o orçamento que foi previsto. Isso é certo. Agora, de quanto de redução nós estamos falando, ainda é muito intangível. Então, de certa forma, é algo que seria prudente, ao meu ver, neste momento. A melhor coisa a se fazer era a alocação desses recursos para este objetivo, deixando a previsão orçamentária do município de Lagoa Vermelha, da sua lei de orçamento anual, disponível para, se for o caso, suprimir investimentos, não há problema. Se houver disponibilidade financeira, executar investimentos, mas a obra ela vai acontecer de qualquer forma. Qual é o valor da contrapartida do município com relação a essas obras? Para este ano, Ademar, são uma soma tanto de contrapartida quanto de reequilíbrio de aproximadamente R$1.800.000. Como é que é o reequilíbrio? Reequilíbrio é quando você tem o distanciamento. Vou citar um exemplo bem presente, fora da Presidente Vargas. Nós fizemos uma licitação de combustível, o preço era 1, vamos imaginar que era R$4,50. Houve uma redução do preço do combustível, nós pedimos um reequilíbrio. Então o fornecedor ele nos prova que mudou a condição de aquisição dele, mantém-se a margem que ele obteve na licitação e aí a partir disso é definido o reequilíbrio. Citei esse exemplo do combustível porque foi um reequilíbrio que nós pedimos desconto. No caso da obra da Presidente Vargas, o que houve foi um reequilíbrio acrescentando valores no sentido da massa asfáltica, que até o momento ainda não houve variação do último reequilíbrio que foi definido no ano passado. A partir disso, esses preços, lógico, que podem sofrer alterações, mas o que estava programado para o ano de 2020 era aproximadamente R$1.800.000. Quanto já foi investido na obra, prefeito? Até o momento, Ademar, ela tem aproximadamente, e nesse aproximadamente tem uma margem de erro 60%. Então, desses 60%, acredito que entre financiamento e entre recursos do município, a ordem de mais de 7 milhões. Esses recursos do município são aditivados? Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra? Porque houve vários aditivos. Não, na verdade, essa obra ela ainda não sofreu aditivos. Não sofreu aditivo? Ela sofreu uma reprogramação. Sim. O que é uma reprogramação? Por exemplo, no projeto original, Ademar, que ela tinha era lá em 2013, 2014, ela contemplava, por exemplo, a Rua Veracruz, o Beco do Dyer, algumas ruas que foram suprimidas. Dentro destes valores, o que foi feito é, por exemplo, já que não vai ser executada esta obra, esta realização, eles foram destinados ao aumento de metas, ou aumento de execução de outras necessidades da obra. O que foi realocado? Aquela rede de drenagem pluvial da Bento Gonçalves, ali da esquina da JC, do Posto Santo Antônio, até a Rua 7 de Setembro, que é ali no bairro Oliveira, há uma duplicação da canalização que fora feita essa reprogramação.
Da mesma forma, o trecho ali da Borges de Medeiros, que é a entrada do loteamento Colina da Lagoa, que também é previsto uma nova canalização pela rua Borges de Medeiros, indo até o interior do bairro, agora me falhou o nome da rua, que faz a ligação com o bairro Oliveira. Então são recursos que era o seguinte, o financiamento tinha autorização inicial para 15 milhões. No momento em que ele foi, digamos assim, depois de ir à licitação, houve a supressão de alguns trechos. Esses trechos, de certa forma, já tinham seu crédito autorizado pela Caixa Econômica Federal e havia sido informado que não seria utilizado. Então nós fizemos essa reprogramação. Não, agora nós queremos usar esse recurso disponível para fazer essa complementação de obra que será necessário para a funcionalidade da mesma. Porque ele tinha esse detalhe que não havia uma previsão do escoamento lateral das águas captadas na Presidente Vargas. E se ele ficar na forma como está originalmente o projeto, com certeza ocorrerá uma sobrecarga das redes de drenagem que já existem. Então essa ideia da reprogramação, que foi feito essa necessidade de adequação da obra. Diferença do aditivo, por assim dizer, que o aditivo é quando você, de certa forma, poderia ser também, mas como há essa possibilidade de reprogramação, ela acaba sendo melhor para nós, porque ele acaba se colocando dentro do prazo de pagamento original do financiamento e fica uma obra, por se dizer, mais completa. Prefeito, o senhor adotou algumas medidas de economia. Por exemplo, não houve reajuste salarial para os agentes políticos, prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e CCs. A mudança do secretariado também provoca certa economia. Vice-prefeito Clóvis Neckel assumiu a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, fica somente com o salário de vice-prefeito, o que já percebia. Lucas Mota, que era CC, assumiu duas secretarias, Ação Social e Habitação, e do Desenvolvimento Econômico. Foram adotadas outras medidas, prefeito? Nós fizemos um plano de contingenciamento junto ao secretário Rodrigo. Ele prevê 3 etapas, né, Ademar? A primeira delas era justamente a suspensão de todo e qualquer gasto não essencial. Isso até é uma obrigação que a gente tem, tendo em vista a possibilidade de queda de arrecadação. Ela desenvolve um gatilho da Lei de Responsabilidade Fiscal que nos limita a realização de empenhos. A partir disso, então, nós congelamos os gastos da prefeitura. Essas medidas que tu mencionaste foram iniciais e aí há uma nova etapa que prevê a suspensão de algumas atividades e programas e uma terceira etapa que prevê demissões, se necessário for. Quais as atividades e programas, por exemplo, prefeito? Por exemplo, apoio a eventos. O apoio a eventos, aqui tudo indica, uma por necessidade da Covid e outra por uma restrição financeira, nós temos a tendência de suprimi-los até o final do ano. Caso ocorra uma permissão por parte da política de restrição a aglomerações, alguns eventos nós iremos realizar, mas se não, então, tendo em vista essa necessidade de contingenciamento de gastos. Outro exemplo que poderá vir a sofrer, e é quase que inevitável, já sofreu de certa forma, é a nossa agenda cultural. Nesse primeiro semestre não há como imaginar a realização de espetáculos, Ademar. Então, para um segundo semestre, poderão vir a ocorrer? Poderão, mas daí também já sofrerão uma restrição financeira. E assim por diante, né? Existe, por exemplo, o centro de treinamento. Não vai ser possível, ao menos num primeiro semestre, a realização de cursos. Mesma coisa a Escola do Fazer. Então é um momento de viver um dia de cada vez, justamente para ter o time correto dessas ações que permitirão a gente enfrentar da melhor forma possível, não só a resposta à pandemia, mas também como a questão financeira, que não há como negar, Ademar, é bastante preocupante, tendo em vista a imprevisibilidade daquilo que está por ocorrer. A Coagrisol lançou no dia 20 de abril a campanha Negócio Certo. Vai até o dia 30 de abril. Oportunidade para excelentes negócios. Quem traz mais informações é Almoré Alves de Freitas, gerente regional. Ademar, então essa campanha visa aí nós contemplar os nossos associados, a nossa comunidade em geral aí, para ofertar todos os insumos necessários para a lavoura de inverno e verão. Nós, desde semente de trigo, semente de milho, os insumos, adubo, defensivos, enfim, tudo que é necessário para você formar uma lavoura, nós estamos contemplando nessa campanha, e onde a forma de negociações, a gente está ofertando aí ao produtor várias opções
para que ele possa adquirir esses insumos e já está pensando e se programando em implantar e produzir logo ali na frente as próximas culturas. A próxima que vem aí, logo na frente, é o trigo. E para isso a gente já está disponibilizando tudo o que for de necessário para se fazer, até porque a gente entende que, como houve a frustração de safra de verão, e o produtor precisa de ter uma rentabilidade anual, mensal, ele vai investir também na safra de inverno. Então, pensando nesse sentido, aí a gente está já nos pondo à disposição e convidando ao produtor, ao nosso associado, que venha até nossas lojas, que faça o seu orçamento conosco ali. E com certeza, Ademar, nós estamos ofertando aí melhores condições que o mercado nos oferece hoje, e dando oportunidade também para o produtor poder fazer, já deixar fixado em um próprio produto, né? A gente está levando ao produtor preços de produtos por troca, com um preço bem, digamos assim, bem atrativo, e um preço de mercado aí que hoje estaria bem no preço final de mercado que diz respeito no troca de soja e milho e trigo também. São 3 opções, né? 3 condições, não é mesmo, Almoré, de negociação? Sim, exatamente. Tem, na verdade, são 4 condições, Ademar. 4 condições. Teria o pagamento à vista, que é normal, né? 30 dias. Tem a condição também para você pagar com a prazo safra de trigo, que seria final de novembro. E a condição prazo safra verão, que seria 30 de abril de 2021. Então, dentro dessas condições aí, o produtor pode escolher a sua melhor, como se ficar melhor adaptado para o seu orçamento. E os preços também dos insumos que a gente está oferecendo aí são preços com margem muito reduzida, já pensando aí realmente em prestar para o nosso associado, levar uma condição boa, a melhor que tiver no mercado, para que ele possa estar efetivando as suas lavouras e com certeza produzindo aí no próximo ano, nas próximas safras aí esperamos aí com o tempo também nos ajude, né? Que dê produções bem melhor do que foi esse ano. Os preços são abaixo daqueles que estão sendo praticados no mercado? Ademar, nós, devido a toda essa questão de dólar também alto aí, os insumos agrícolas subiram bastante. Sim. Então, essa condição que a gente está ofertando hoje aí é uma condição com dólar ainda comprado, insumos comprados com dólar um pouco mais abaixo. Então, dessa forma, a gente consegue levar uma boa oferta ao produtor e fazer com que ele tenha um custo menor por hectare da lavoura que ele vai implantar, ou seja, de inverno ou de verão. Essa campanha é nova ou já foi realizada em outras oportunidades, Almoré? Ademar, a Cogrisol sempre costuma todos os anos fazer algumas campanhas durante o ano, mas o formato dessa é diferente. Nós tínhamos antes... Essa é uma campanha nova? É uma campanha nova. Até o prazo ou extensão da duração da campanha, nós nunca tínhamos feito anteriormente dessa forma. Nós fazíamos o dia de negócio, onde nós colocava, como o próprio nome já diz, era um dia apenas. Agora nós estamos tendo a condição de nós segurarmos essa campanha por 10 dias, onde o produtor também tem mais tempo para se definir, para fazer o seu orçamento, para pensar... Se organizar, se programar. Exatamente. Lagoa Vermelha vive o drama da escassez de água na barragem do rio Passinho Fundo, que abastece o município. A situação se agrava a cada dia que passa. Estava sendo perfurado o poço artesiano ao lado da barragem como uma alternativa para suprir a necessidade de água. Equipamento que estava sendo utilizado chegou aos 198 metros de profundidade. Foi encontrada água, mas com vazão abaixo do esperado. O gestor da Corsã de Lagoa Vermelha, José Aldoir Costa, é quem fala sobre isso. Que realmente nós temos uma situação aí, sabe, que agora de instalar esse poço, que não deu a vazão desejada, né? Nós tínhamos uma estimativa aí de trabalhar com uma vazão aí acima dos 30 metros cúbicos hora, e ele acabou não dando atingindo, né, a nossa expectativa. Mas enfim... Chegou a quanto, José Aldoir?
Nós temos hoje, para funcionamento em 24 horas, 18 metros cúbicos por hora, sabe? 18 mil litros de água hora, né? Então fica aquém realmente da nossa expectativa, mas com certeza ele também vai contribuir. Ele dá uma segurança um pouco maior ainda. Nós estamos trabalhando já a partir de hoje, a direção da empresa já está movimentando aí todas as equipes, né, pertinentes, para que a gente coloque ele em funcionamento aí e ele venha contribuir para o abastecimento da Lagoa Vermelha. Mesmo assim vai ser colocado em funcionamento, José Aldoir? Vai sim. Estamos trabalhando também a possibilidade de um novo equipamento para que venha e aprofunde ele um pouco mais e a gente consiga uma vazão um pouco maior. A gente sabe também, compreende, Ademar, que são inúmeras, sabe, assim, as solicitações, né? Os equipamentos estão todos trabalhando, tem cidades igual a nós, tem cidades muito pior que nós, né? Uma situação ainda pior, né? Situações já de desabastecimento, de racionamento de água, e a Lagoa Vermelha ainda está conseguindo. Mas está sim se trabalhando a possibilidade e viabilidade do retorno de um equipamento que consiga aprofundar esse poço e consiga dar uma produtividade um pouco maior. Mas nesse momento a gente vai colocar ele em funcionamento para que ele venha contribuir aí e quem sabe prolongue um pouco mais ou quem sabe até chegue aí ao período de chuvas e a gente consiga evitar um racionamento de água aqui na nossa cidade. Esse equipamento chegou ao limite. Esse equipamento ele tinha essa possibilidade, né? Essa capacidade de perfuração. Hoje são inúmeros equipamentos, né? Uma evolução grande e a gente trabalha com a possibilidade de vir um equipamento que consiga ir uma profundidade até 1.000 metros de profundidade. Claro que a gente tem uma estimativa de que não chegue a isso, né? Por causa que essas águas mais profundas também, em muitos casos, já aconteceu de não ter potabilidade. Então a gente tem que trabalhar também com esse fator, né? De buscar uma água em quantidade desejada, mas também com qualidade desejada, né? Então aí tem que administrar muito bem essa questão. Tem todos esses aspectos, não é mesmo? Não basta unicamente encontrar água. Precisa ser de boa qualidade. Com certeza, isso em primeiro lugar, né? Inclusive essa nossa também já está no laboratório para fazer análise dessa que a gente tem a convicção de que seja uma água de boa qualidade, mas vai ser certificada com certeza para ir disponibilizar. Ontem ainda tive em contato com o secretário de Saúde, onde a gente foi abordado sobre esse assunto e prometi para eles que em seguida a gente tem análise e a gente passa para eles. Mas eu imagino que sim, que tenha potabilidade, que seja uma água boa e a gente consiga aí usar ela na distribuição Lagoa Vermelha e amenize um pouco o nosso problema. Mas continua alerta, né, Ademar? Eu acho que a gente tem que cada vez mais, depois que você foi lá embaixo, o problema se agravou ainda mais. Ontem eu tive o menor nível da barragem, ontem eu fiquei realmente extremamente preocupado, né, e quero passar isso para a comunidade, e a comunidade está fazendo a parte dela, sabe? Eu acho que dá para ampliar ainda um pouquinho mais, sabe? Para a gente usar o mais racional possível, mas com certeza está fazendo a diferença e aí eu apelo para que a gente se agregue a essa campanha de uso racional para que a gente consiga passar esse problema aí juntos aí sem um racionamento de água. Fica a dica, né? Vamos fazer a diferença. Vamos usar o mais racional possível. Sempre que for mexer numa torneira, tenha a consciência de que realmente aquele consumo vai fazer a diferença. Obrigado, Neymar. Um grande abraço. Grande abraço. A dúvida de muitas pessoas no momento é em relação aos seguros de vida. As seguradoras estão ou não cobrindo casos confirmados pelo coronavírus? Confira a matéria. Estamos na Ágamo Corretora de Seguros para falar sobre seguro com o Aderli, que vai explicar um pouquinho para a gente em relação a como está funcionando devido à pandemia, que é o coronavírus que tem assolado o mundo inteiro. Anteriormente, as seguradoras elas tinham uma cláusula na qual não cobririam pandemias. A maioria das seguradoras está mudando esse conceito devido ao Covid-19, não é mesmo? Seja bem-vindo à Lagoa TV. Em função do Covid-19, né, todo esse processo, né, Silvana, está interferindo para todos nós. Mas mais especificamente, com relação à cobertura, se nós fôssemos olhar as condições gerais, praticamente todas as seguradoras elas excluíam a cobertura de epidemias e pandemias. No entanto, dentro de toda o que gerou na imprensa e a comunidade do seguro, os sindicatos, os órgãos representantes da nossa categoria, dos corretores, a nível nacional, entenderam de solicitar que as seguradoras passassem a dar a cobertura específica para essa
dessas ocorrências. E, de fato, para a felicidade e para a seriedade, acho, da conquista do mercado, grande maioria das seguradoras, mais de 20 seguradoras, já confirmaram que darão coberturas, tanto para a morte, como muitas delas também para as diárias de internação hospitalar. É bastante de caso a caso, né, Silvana? Mas a gente está aí para esclarecer, eventualmente, os clientes que desejarem, né? Mas o ponto principal é que realmente está garantida a cobertura se, porventura, vier a ter ocorrências, né? A gente torce, lógico, para que não venha a ter nos nossos clientes, mas terá cobertura sim. E isso é válido apenas para as pessoas que já têm planos de seguro com vocês ou para quem aderir a partir de agora? Ótima a tua pergunta, Silvana, que isso aí é bem claro. Então, para as apólices já contratadas, todas as vigentes, até a data em que começou a pandemia aqui na nossa região, ou no Brasil, que seja, né, a maioria delas passará a ter a cobertura dos já contratados. Para os novos, é bem importante a gente ver cada caso. Algumas seguradoras já se manifestaram que darão cobertura, muitas delas com franquias, tipo 3 meses, ou 6 meses, um exemplo, dariam após esse período. Então, a pessoa que interessar em fazer a contratação, ela pode contatar e a gente esclarece exatamente no seu caso específico se tem um produto com franquia ou se já tem com cobertura direta para contratações novas. Perfeito. E isso muda, altera alguma coisa em relação ao valor? Com relação ao valor, precisamente, a gente não tem, porque nem a informação do produto ela está sendo agora passada que vai contratar. Agora, com relação à precificação, porque no seguro de vida é bastante complexo, né, Silvana? A tarifação em função de tábua de mortalidade e estatística, e são vários fatores que, no conjunto, chega a uma taxa definitiva. Mas, com certeza absoluta, ao momento que elas passaram já a incluir essa cobertura automática, elas têm que estar precificando para que consiga dar acolhimento ao pagamento de eventuais sinistros que vierem a ocorrer. Com certeza, alguma taxa específica para dar essa cobertura, a companhia deve estar incluindo no custo do seu produto. Já aconteceu em algumas das seguradoras que vocês prestam serviço de ter um caso de Covid-19, de ser coberto esse seguro, de estar dando esse auxílio à família e também o valor que foi contratado? Silvana, sim, aqui regionalmente ainda não tenho um conhecimento mais próximo da região específica nossa, mas a nível Brasil, sim, pelos canais de comunicação de nós, corretores de seguros e informações no mercado, já teve ocorrência, sim, inclusive eu já recebi uma ali que teve a confirmação que já houve a indenização. A gente sabe que às vezes as seguradoras elas têm um tempo, né, um pouquinho mais amplo para poder fazer a averiguação dos fatos, pegar os comprovantes necessários, a própria certidão de óbito. Tem sido facilitado no caso do Covid-19 ou segue o procedimento normal de qualquer outro sinistro que ocorra a morte? Isso, Silvana, é bem pontual de cada seguradora, mas, no geral, pela pandemia, está sendo observado de procurar facilitar qualquer tipo de processo. Lógico que, bem colocado por você, qualquer empresa seguradora, ela é exatamente uma empresa e ela faz uma análise em qualquer sinistro, seja ele de vida ou de automóvel ou qualquer outra circunstância. Dessa forma, toda a documentação enviada passará para uma análise, mas, sem dúvida, tenha certeza que, nesse momento, pela gravidade, digamos, do assunto, da maneira como ele é observado no mercado, por todas as suas influências que acabou acontecendo, ela vai se preocupar em fazer uma indenização rápida para que o nome dela seja bem visto no mercado e ela consiga vender melhores os seus produtos. E mundialmente é comemorado o Dia dos Escoteiros nessa quinta-feira. Lagoa Vermelha é muito bem representada, viu, pelo grupo Guaianás, que está no momento com atividades online e trabalhando de forma voluntária na arrecadação de doações em virtude do Covid-19. E hoje é um dia muito especial. É dia de comemorar eles que se unem para transformar a si e também ao mundo. É os escoteiros e Lagoa Vermelha tem a satisfação de poder ter um grupo muito bacana
que, é claro, motiva tantas pessoas a serem cada dia melhores. Fábio, conta um pouquinho pra gente sobre o trabalho que vem sendo realizado, apesar da quarentena. Não parou, não é mesmo? Sil, a gente não está parado, né? A gente está fazendo nossas atividades online. Existe uma determinação a nível nacional, na verdade a nível mundial, dos escoteiros, onde a gente não para as nossas atividades. A gente não pode fazer uma atividade presencial, mas a gente faz as atividades online. A gente lança desafios para os jovens, a gente combina um horário, se reúne online e conversa e questiona o que eles estão fazendo, como está a situação deles. Questão de colégio, questão de trabalho, alguns dos mais velhos já têm um empreguinho, então a gente tenta manter essa motivação dos jovens, né? E hoje, como tu falou, é uma data muito especial, é um dia onde a gente vai motivar mais ainda esses jovens, que hoje é o dia do escoteiro, né? Dia 23 de abril é comemorado o Dia Mundial dos Escoteiros, também o dia de São Jorge, que é o nosso padroeiro, é o padroeiro do escotismo mundial, o Santo Guerreiro, né? E hoje é comemorado não só no Brasil, na Inglaterra, Portugal, países africanos também comemoram hoje o Dia do Escoteiro. Perfeito. E conta pra gente como surgiu essa iniciativa de ter esse dia como o dos escoteiros. É justamente pelo seu padroeiro? Sim, a comemoração no dia 23 de abril é considerada por São Jorge, né? Então, junto com a comemoração de São Jorge, é comemorado o Dia do Escoteiro, sendo nesse dia 23 uma comemoração mundial, né? Hoje a gente entra no Facebook e nas mídias sociais do mundo inteiro, a gente vê comemoração do mundo inteiro no Dia do Escoteiro. E quais que serão as atividades online para poder comemorar essa data hoje pelo Grupo Guaianás? Hoje normalmente a gente tenta renovar a promessa dos nossos jovens, né? Como forma de afirmação disso. Então já foi distribuídas as atividades no início do dia hoje, logo no início da manhã a gente já mandou algumas atividades. Os jovens, eles estão já desde o início da semana postando fotos demonstrando o seu orgulho escoteiro, né? Então atividades antigas que realizaram, atividades que marcaram. Tu brincava comigo aqui fora do ar sobre a questão de Barretos, então a gente comemorava a nossa atividade que a gente foi em Barretos em 2018, foi uma atividade que marcou muito a gente. E hoje de noite a gente vai ter uma atividade especial para alguns jovens, os jovens mais velhos, como tu falou, online. Eles ainda não estão sabendo, mas eles vão reafirmar a promessa deles. A gente vai entrar todo mundo online nas suas casas, de uniforme, vai todo mundo colocar o uniforme e a gente vai propor eles reafirmarem a promessa deles online. Há um movimento no município, no país ou no mundo para colaborar em relação à pandemia? Sim, a gente aqui em Lagoa Vermelha, a diretoria, a chefia principalmente, a gente tem feito levantamentos de famílias que estão precisando de algum apoio, né? A gente já conseguiu ajudar algumas pessoas, os jovens nas suas casas, sem ter contato, eles reuniram caixas de leite, né, para entregar a Sanlave. Foi feita uma entrega, a chefia pegou as caixas, recolheu nas casas dos jovens e levou lá na Sanlave. Então a gente está sempre verificando, né, junto também dos órgãos públicos, se a prefeitura está precisando de algum apoio. Claro que nesse momento, Sil, a gente não consegue envolver os jovens, né, porque tem essa diretriz internacional que não permite a gente fazer essas atividades externas. Mas a chefia, no que ela pode ajudar, ela mobiliza esses pais de apoio que a gente brinca, para a gente poder tentar auxiliar no que for possível. Como diz o nosso lema, né, o escoteiro está sempre alerta para fazer o seu melhor possível. E num momento desse, um momento incomum que o mundo está passando, nada mais justo do que os escoteiros também fazerem a sua parte. Vamos para um breve intervalo e logo você confere. O segmento de comentário desta quinta-feira com William Garcês, também o plantão Covid-19 da Lagoa TV e ainda as informações da área da segurança pública. Voltamos já! Quando encontramos grandes desafios, é que descobrimos nossa força para evoluir. E, neste momento, é importante fazer o que é essencial para seu futuro: investir. Mais do que nunca, é preciso estar junto a quem te dá segurança para planejar e realizar. Invista com a Cressol. Faça como milhares de brasileiros que cooperam unidos para alcançar seus objetivos. Cressol, compromisso com quem coopera.
Um bate-papo com os amigos. Amplo espaço interno. Bebidas. Lanches. Adega. Acessórios automotivos. A loja de conveniência mais completa da região. E agora, o Espaço Santo Antônio Gourmet. Posto Santo Antônio, na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358-1744. Na Brasótica, na compra de sua ótica completa, você ganha o segundo par de lentes e mais 20% de desconto na compra da segunda armação. Não fique de fora dessa super promoção. Brasótica, referência em estilo e qualidade. As melhores marcas do mercado você encontra aqui. O Supermercado Posser dá um show de preços baixos. Supermercado Posser, na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Posser. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Posser. Supermercado Posser, você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos seu rancho a domicílio. Na Avenida Presidente Vargas, fone 3358-8025. O segmento de comentário com William Garcês. Olá pessoal, aqui é o delegado William, dando sequência então às nossas conversas semanais, né? Eu sempre gosto de conversar aqui a respeito de golpes, né, que estão sendo aplicados pelos criminosos, né, a fim de cientificar o cidadão, né, devido aos golpes que estão sempre sendo aprimorados pelos criminosos, né? Então hoje eu quero tratar, né, a respeito, eu vou comentar, né, sobre dois outros tipos de golpes que nós temos constatados através dos registros de ocorrência. O primeiro deles é o golpe que nós chamamos de golpe do envelope vazio. Tá? Geralmente a aplicação desse golpe se dá nas práticas comerciais ou nas práticas informais, né, por meio daqueles face brick que tem, né, transações não formais que as pessoas fazem rotineiramente, né? Como é que se dá esse golpe aqui, né? O criminoso ele entra em contato com alguém que tenha disponibilizado algum objeto à venda, né? Após as tratativas, ele se mostra interessado, diz que vai ficar com o objeto, né? E aí ele vai pagar, né? Vai pagar o valor, né? A vítima passa o número da conta para que seja realizada uma transferência bancária. E o que o criminoso faz nesse momento? Ele vai até a agência bancária e faz um depósito de um envelope vazio. E aí ele pega esse comprovante e remete para a vítima por um print, por exemplo, certo? Aí a vítima, acreditando que recebeu o valor na sua conta, entrega o objeto ao criminoso, né? E depois nunca mais encontra o criminoso e não recebe o valor. Por quê? Porque o valor não vai ser acreditado porque o envelope que o criminoso supostamente depositou não continha dinheiro nenhum, tá? Então, dica, né? Primeiro, evite negociações informais sem ter a certeza de quem você está negociando, tá? Negociar com um perfil de Facebook ou com um perfil de WhatsApp nunca é indicado, tá? É sempre bom você primeiro certificar com quem é que tu estás negociando. Segundo, quando houver uma suposta transferência bancária, efetue um contato com a tua agência bancária e certifique que o depósito foi descontado, ou seja, que o dinheiro entrou na tua conta. Porque se por qualquer forma o dinheiro estiver bloqueado, não foi acreditado na tua conta, é um golpe, certo? O segundo golpe que eu quero referir para ti hoje, tá, é o golpe do torpedo premiado ou também da confirmação de dados. Tá? Esse golpe aqui ele pode variar um pouco quanto à forma de aplicação, mas no fim das contas o que o criminoso quer são os dados pessoais da pessoa, certo? Nesse caso, ou tu recebe um torpedo ou até uma ligação, né, informando que tu foi premiado, né, em determinada promoção,
né? No baú da felicidade, tu ganhou na telecena, enfim, tu recebeu um prêmio, tá? E o criminoso começa a te perguntar dados pessoais, tá? A fim de que tu possa receber esse prêmio, tá? Obviamente, às vezes a pessoa nem participou de promoção nenhuma, não tem a mínima chance de estar concorrendo a um prêmio, mas, né, aquela questão, o olho cresce, né, e a pessoa acaba passando seus dados para o criminoso. Aí o criminoso abre empresa fantasma, registra telefone no nome da pessoa, né, abre conta, né, nesses bancos de esquina, nessas financeiras que tem aí sem controle algum, tá? Abre uma conta no teu nome e causa diversos prejuízos à vítima. Sem contar que às vezes eles ainda pedem para que tu deposite um dinheiro em determinada conta para receber o prêmio que eles disseram que tu tinha direito, certo? Esse crime também pode ser praticado através da simples confirmação de dados. A pessoa recebe uma ligação, né? Diz que é de uma administradora de cartão ou de alguma loja comercial em que a vítima tenha um cadastro, né? Um crediário. E eles dizem, olha, nós precisamos confirmar os seus cadastros. O senhor pode nos passar seu nome completo, seu endereço, seu CPF, seu RG, seu telefone, né? Ou seja, eles solicitam os dados pessoais da pessoa. E a pessoa, na boa fé, acaba fornecendo, tá? Então, dica, pessoal. Primeiro, tu nunca vai receber um prêmio de uma promoção que tu não está concorrendo, né? A pessoa nunca comprou a telecena. Aí recebe uma ligação de um suposto funcionário do SBT dizendo que vai receber um prêmio. Aí tu já tem como ver, né, de cara que é um golpe. Só que, como eu falei, o brasileiro cresce o olho, né, acaba entrando na jogada do criminoso. Segundo, nunca passe os teus dados por telefone para ninguém, a não ser que tu saiba com quem é que tu está conversando do outro lado da linha, né, com um familiar, enfim, que tu tenha certeza que tu não está sendo vítima de um golpe. Nunca passe os teus dados pessoais, nem informações bancárias por telefone, nem por mensagem para ninguém, né? Pessoal, essas são as considerações que eu gostaria de fazer hoje, tá? Fico por aqui, um abraço e até alguma próxima oportunidade aí, se Deus quiser. O repórter Yuri de Oliveira traz as informações atualizadas no plantão Covid-19. Confira. Boa noite, Silvana. Viemos novamente com o plantão Covid-19. E para começar, uma notícia boa: o estado tem 639 pacientes recuperados do Covid-19. E também na nossa região, confirmado o 6º óbito de morador de Passo Fundo infectado pelo novo coronavírus. A Secretaria Municipal de Saúde recebeu na noite desta quarta-feira, 22, a confirmação do 6º óbito do morador de Passo Fundo infectado pelo coronavírus. A vítima é uma mulher de 73 anos com histórico de comorbidades que estava internada em um dos hospitais da cidade. Conforme o último boletim divulgado pelas autoridades, Passo Fundo tem 58 casos confirmados de coronavírus. E já o número de casos recuperados subiu para 16 pessoas. E o estado também passou a informar o número de casos curados. Hoje, o Rio Grande do Sul tem 970 casos curados confirmados, sendo que destes, 640 são considerados curados até o momento, que representa 66% de cura. E em Lagoa Vermelha segue sem nenhum caso confirmado. A gente volta amanhã com mais um plantão Covid-19. Uma boa noite. Os destaques da área da segurança pública com o repórter Daniel Carvalho. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando. Boa noite, Silvana. Boa noite para você em casa. A gente traz agora as informações atualizadas na área da segurança pública. A Brigada Militar realizou 2 atendimentos de ocorrências de furto. Um furto objeto no interior de Caseiros. 3 animais, 3 reses foram então levadas de uma propriedade. E no interior do município de Capão Bonito do Sul, na comunidade de Nossa Senhora da Guadalupe, foi arrombado o salão da comunidade e levado botijões de gás e bebidas, além de danificar aí parte da cozinha deste salão. Uma das principais informações, inclusive com estas imagens que a gente vai disponibilizar a vocês, imagens vindas do policiamento ambiental, a Patran aqui de Lagoa Vermelha intensificou nos últimos dias as fiscalizações em Lagoa Vermelha e também na nossa região aqui norte e nordeste do estado. Estas fiscalizações a fim aí de verificar
a implantação do projeto de recuperação ambiental foram realizadas em Água Santa, Tapejara, Ibiaçá, Muliterno, Ibiraiaras e Lagoa Vermelha. São vistorias que foram realizadas a pedido do Ministério Público, Poder Judiciário e atendendo aí as mais diversas denúncias de crimes. A gente pode destacar, como você pode ver nas imagens, o atendimento de uma denúncia na rua 15 de novembro, em Tapejara, onde foi constatado o corte de árvores nativas e a intervenção em área de preservação permanente, APP, onde uma nascente havia sido canalizada. Diante desse crime encontrado, foi lavrado um BOCOP para o proprietário da área. Foi realizada uma fiscalização em uma propriedade na localidade de Santo Antônio dos Pinheirinhos, no interior de Água Santa, onde foi encontrado o funcionamento de um aviário em desacordo com a licença de operação, sendo notificado o proprietário apresentar a documentação referente ao funcionamento do estabelecimento para as devidas providências. Também nesta mesma localidade, porém em uma outra propriedade, foi realizada a fiscalização, onde foi constatado o funcionamento de uma leitaria em desacordo com a legislação ambiental vigente, sendo notificado o proprietário apresentar a documentação referente ao funcionamento deste estabelecimento para as devidas providências. São informações resumidas desta ação desenvolvida pelo Policiamento Ambiental, a Patran, aqui do nosso município. Essas imagens fornecidas pela Patran, a gente traz para você que está acompanhando a Lagoa TV. Uma excelente noite para vocês, uma ótima noite de quinta-feira. A gente retorna amanhã, sexta-feira, com o resumo da semana. Um abraço a todos e até lá. Muito obrigada por ter acompanhado o Boa Noite Cidade desta quinta-feira. Lembrando que a íntegra das reportagens você confere no site lagoatv.com.br. Amanhã a gente volta para deixar você atualizado com tudo o que acontece em Lagoa Vermelha e região. Até mais!